Olá, seja bem-vindo, Deus te abençoe, você que está acessando aqui a nossa plataforma no YouTube. Eu já quero convidar você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui embaixo, clique também no sininho para você receber notificação todas as vezes que conteúdos forem gerados pelo canal. Eu também quero convidar você a curtir a nossa página no Instagram, @LegacyCastelo. Lá nós postamos fotos do culto, nós postamos avisos. É sensacional, meu irmão, minha irmã, você não pode perder. Então se inscreva nesse canal e também curta a nossa página no Instagram. Amém? Eu quero iniciar esse culto, eu quero iniciar esse momento, esse devocional que nós vamos ter, convidando você a orar comigo. Chama sua família aí. São muitos celulares, são muitas TVs nos assistindo agora. Mas eu quero convidar você a se reunir com a sua casa, reunir com a sua família, para que nós possamos entrar em oração. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de te adorar, nós temos o privilégio de te buscar, nós temos o privilégio de entrarmos, ó Pai, vivermos em comunhão com o Senhor, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque nós temos livre acesso ao novo e vivo caminho, através do sacrifício de Cristo que nos resgatou, nos regenerou, nos renovou, nos fez nova criatura, meu Deus. Guarda as nossas vidas. Repreenda toda ave de rapina que deseja levar a semente aqui a ser semeada. Repreenda todo mal, todo espírito das trevas, tudo que não provém do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu tô com tanta saudade de encontrar você pessoalmente, eu tô com tanta saudade de poder te abraçar, de poder sorrir com você. Tô com tanta saudade da gente sair após o nosso culto e comer lá o nosso pastel, o nosso sanduba ou qualquer outra coisa. Então você que está com essa saudade também já começa a pensar em lugares para a gente ir depois do nosso culto, hein, juventude? Para a gente se divertir na presença do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou, bem trabalhado na semana toda comigo. E nós vamos falar sobre fé. A fé que Deus deseja que desenvolvamos. Nós vamos trabalhar no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu já quero convidar você a abrir no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, desse livro. Amém? Hebreus, capítulo 11, verso 1. Olha o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 6, vamos para o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos para o versículo agora 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmão, nós vamos falar aqui sobre a fé que Deus deseja que nós desenvolvamos. Vamos tentar falar sobre fé primeiro. O que é fé? O que é fé? O escritor do livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Eu gosto também de trabalhar que no grego, fé significa upostasis. Upostasis, a expressão grega significa upostasis, que é literalmente uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus. O que isso quer dizer?
que a fé é uma certeza concreta das promessas daquilo que Deus entregou para nós. Upostases. Certeza concreta, é como se fosse uma declaração escrita. Ele ainda fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente pode falar que fé é a mesma coisa que confiar. A fé, ela é o suporte, o alicerce daquilo que você está esperando. Jesus, ele traz uma parábola muito interessante. Ele fala que a fé, ele compara a fé como um grão de mostarda. Algumas traduções traz que a fé deve ser do tamanho do grão de mostarda. Mas eu gosto mais da versão que fala que a fé é como um grão de mostarda. E aí eu fui pesquisar por que como um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existe. Um dos menores grãos que existe. Porém, ele é um grão extremamente forte. Você pode pegar o grão de mostarda, tentar quebrar com a sua mão, que ele não vai quebrar. Você pode tentar apoiar com algum objeto, que ele dificilmente vai quebrar. Você pode tentar colocar fogo no grão de mostarda. Se você pegar esse grão de mostarda e plantar, ele vai nascer, ele vai florescer. O que isso quer dizer? Jesus está falando que nós devemos ter a fé da mesma qualidade de um grão de mostarda. Que apesar das aflições, que apesar das lutas, que apesar das dificuldades, nós ainda devemos ter fé que o amanhã pode ser melhor. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas eu tenho fé, eu tenho confiança, eu creio na promessa do Senhor que o amanhã virá, que o choro vai cessar, porque a minha fé é como um grão de mostarda. Pode vir aflição, pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir o fogo me queimar, mas assim que me plantarem, eu irei florescer, eu irei amadurecer, eu irei dar o fruto. Essa é a fé que Jesus quer que desenvolvamos. Esse é o tipo de fé que Jesus quer que desenvolvamos. Paulo também compara a fé como escudo. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 11 em diante, nós vemos falando sobre o escudo da fé. E ele compara a fé como escudo. É tão interessante que nos dias atuais, tantas apostasias, tantas palavras para tentar desanimar a sua fé, para tentar te afastar do controle de Deus, para tentar te afastar do poderio do Senhor, para tentar te afastar daquilo que Deus é. Mas Paulo diz que a nossa fé é como um escudo. A nossa fé é como um escudo. Porque quando vem as palavras de afronta, porque quando vem as dúvidas, quando vem as dificuldades, quando vem o medo, nossa fé está ali para nos proteger, como um escudo protege aquele centurião romano. O centurião romano, quando ele ia para a batalha, sempre um escudo ia à sua frente. O seu companheiro colocava o escudo da sua lateral. E o companheiro de trás protegia-o com o escudo colocando na parte de cima, para proteger da chuva de flechas. A nossa fé é como escudo. A nossa fé é esse escudo que nos protege. E é por isso que nós temos que andar com pessoas que professam o mesmo tipo de fé que a nossa. Porque quando vier lutas laterais ou flechas por cima, teremos pessoas que nos cobrem de oração, pessoas que intercedem por nós, pessoas que colocam o escudo da fé por cima da nossa vida, pessoas que colocam o escudo da fé pela nossa lateral, nos protegendo de todo ataque do inimigo, de todo ataque do diabo. Nós temos o escudo da fé. Esse escudo da fé é a nossa proteção. Por isso nós temos que ter a fé como um grão de mostarda, mas ao mesmo tempo temos que ter a fé como o escudo da fé descrito pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios. Temos que entender também que a fé não é um pensamento positivo. A fé não é, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que já deu tudo certo. Não, a fé não é isso. Se fé fosse isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estivesse sendo jogado ali na fornalha de fogo, eles iriam dizer assim, vamos lá então, porque nós temos certeza absoluta que vamos ser salvos. Não, eles não disseram isso. Eles disseram assim,
nós vamos. Nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso pode nos livrar. Mas mesmo se Ele não nos livrar, nós jamais adoraremos ao seu Deus. Jamais adoraremos ao seu Deus. A fé é, fique tranquilo, mesmo se não deu certo, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle de nada. Eu tenho fé. Isso é fé. Fé não é um pensamento positivo. Fé é, fique tranquilo, mesmo se não der certo, Deus não perdeu o controle absolutamente de nada, de nada, de nada, de nada. E no livro de Hebreus ainda, o escritor nos dá alguns exemplos de fé que nós devemos desenvolver parecido. E o primeiro que ele dá exemplo aqui é de Abraão. No versículo 8, o escritor diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo de um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja bem, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. 75 anos. 75 anos. Se nós encontrássemos a Abraão naquele dia, nós íamos perguntar para ele assim: Abraão, meu amigo, o senhor está com 75 anos, para onde você vai? Olha, Deus mandou eu sair, eu estou saindo. Mas, meu amigo, você não tem mais 30 anos, você vai sair agora com 75? O que mais você vai fazer? Olha, Deus mandou, mas para onde você vai? Abraão responderia: primeiro eu vou, depois Deus me fala. Nós devemos que ter esse mesmo tipo de fé. Esse mesmo tipo de fé. Primeiro eu saio, depois ele me mostra. Depois ele me mostra para onde eu devo ir. Abraão era chamado amigo de Deus. De Gênesis 12, quando Abraão tinha 75 anos, a Gênesis 17, quando Abraão tinha 95 anos, é tão engraçado porque Abraão conversou com Deus de Gênesis 12 a Gênesis 17 por 4 vezes. Apenas 4 vezes. Então vamos colocar aqui, com Abraão com 75 anos. Depois ele foi conversar com Deus com os 95 anos. Quantos anos se passaram? 20 anos. 20 anos se passaram. Eu tenho amigo. Você tem amigo. Agora você imagina conversar com seu amigo durante 4 vezes por 20 anos. E mesmo assim ter uma confiança extrema que onde o seu amigo mandar você ir, você vai. Você vai. É tão interessante que Abraão ele era de um outro nível, gente. A primeira vez que Deus manda na Bíblia levantar altar para ele é em Moisés, com Moisés. Só que há séculos atrás, toda vez que Deus iria encontrar com Abraão, o que Abraão fazia? Abraão levantava um altar. Levantava um altar. E aí se nós perguntássemos para Abraão, perguntamos assim: Abraão, por que toda vez que você encontra com o Senhor, você levanta esse altar? Por que toda vez que você encontra com Deus, você prepara esse altar? Abraão provavelmente ele responderia: olha, eu sei o que agrada a ele. Lá dentro do meu ser, quando eu preparo esse altar, ele fica tão contente, ele fica tão feliz, ele fica tão alegre. Então eu gosto, vou lá e preparo esse altar. Essa fé, ela só é adquirida, irmão, com conhecimento. Conhecimento em Deus, conhecimento a Deus. Nós devemos saber o que Deus deseja. Nós temos que conhecer o coração do Senhor. Abraão, ele conhecia o coração de Deus. Essa confiança, ela é adquirida com o tempo. Se eu perguntar para você qual é a comida que você mais gosta, talvez eu não saiba. Mas talvez o seu pai, a sua mãe, seus amigos mais íntimos saibam. Por quê? Porque se conhecem, entendem, se compreendem. Já tem
tempo de qualidade, de entendimento juntos. E Abraão é a mesma coisa com Deus. E nós devemos ser a mesma coisa com Deus. É por isso que quando a Bíblia fala assim, ó, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, é porque nós entendemos que certas coisas eu não devo fazer, porque isso talvez Jesus não agrade. Nem tudo te edifica. Então, quando você conhece a Deus, quando você passa tempo com o Senhor, quando você passa tempo buscando aprender mais de Deus, você vai lendo a palavra, você vai se dedicando ao ministério da palavra, você vai buscando o Senhor, ouvindo adoração, vai se entregando cada vez mais, seu coração vai se enchendo de fé. Então, quando Deus manda você fazer algo, você já vai ter conhecimento de quem Ele é e do que deve ser feito. Por isso Abraão falou, primeiro eu saio, depois ele me fala, conhecimento. Conhecia a Deus, entende o gosto de Deus. Isso só se conhece, amigo, meu querido, minha querida, através de relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, quando você se relaciona, quando você desenvolve comunhão com o Senhor, quando você desenvolve comunhão com Deus, a sua fé ela aumenta gradativamente. Gradativamente a sua fé aumenta e você sabe conhecer, entender os desejos do coração de Deus. A fé de Abraão é aquela fé que te faz crer contra as realidades. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele: sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão vira para Ló e fala assim: escolhe o lugar. É engraçado que Abraão tinha salvado Ló tantas vezes, né? Tinha ajudado Ló tantas vezes e o certo seria Ló falar assim: não, Abraão, pode escolher você, escolhe o melhor lugar, vá para o melhor lugar. Mas Ló escolheu onde pelos olhos foi a melhor localidade, foi o melhor lugar e foi. E Abraão seguiu o seu caminho. Abraão seguiu o seu caminho, deixou a sua parentela e foi seguir o seu caminho. Caminho que foi escrito por Deus. Caminho que foi escrito por Deus. Fé é confiar. Fé é confiar. Deus manda nessa noite você confiar nele. Para de confiar na sua força. Para de achar que você é algo. Para de achar que você é capaz sozinho. Eu e você não somos capazes sozinhos. Eu e você não podemos nada sozinhos. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Devemos confiar, devemos crer, assim como Abraão creu. Saiu da sua parentela, saiu do lugar e foi para aquele lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Assim devemos agir, assim devemos ser. Uma fé como um grão de mostarda, uma fé como um escudo, uma fé como a de Abraão, que faz crer contra as realidades. Pode estar te apresentando algo, mas você crê que a sua fé pode alterar tudo isso. Crer contra as realidades. Crer contra as realidades. Assim deve ser a nossa fé. O escritor de Hebreus continua ao trazer a narrativa sobre Noé. Vamos lá comigo no versículo 7. Diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A história de Noé é maravilhosa. Abraão ele é considerado o pai da fé, mas ao meu ver, o homem que teve a maior atitude de fé foi Noé. Você imagina só, vamos lá, vamos pensar no contexto aqui de Noé. Noé estava lá parado, lá na sua casa, e vem Deus e fala com ele: Noé, cansei do mundo, vou destruir todo mundo, o povo é mau, corrupto, coração sujo, não quer saber de buscar a minha face. Porém, Noé, eu achei resquícios de justiça na sua vida. Então, eu vou salvar você e a sua casa e aqueles ainda que você levar a palavra e crer.
aqueles que crerem no que você disser a meu respeito. E aí Noé pergunta assim, mas Senhor, como é que o Senhor vai destruir a terra? E Deus falou assim, eu vou mandar uma chuva, vou mandar um dilúvio. Aí vamos conjecturar aqui nós todos aqui juntos. Imagina Noé perguntando, mas Senhor, o que é chuva? Porque até aquele momento, até Gênesis capítulo 6, não há narrativa sobre chuva na terra. O que há é orvalho, até capítulo 6. Então você imagina Deus explicando sobre chuva e sobre dilúvio para Noé. Então Noé junta a sua família toda e começa a construir a arca. 3 andares e tantos metros de largura e tantos metros de comprimento. Começa a construir aquela arca. E por 120 anos, Noé constrói aquela arca, junto com a sua família. E diferentemente dos filmes, a história de Noé, ela muda. Porque nos filmes eles colocam que eles começam aquela correria no momento do dilúvio, da chuva, e vão lá e fecham a porta da arca. Mas na verdade, eles já estavam dentro da arca por 7 dias com as portas fechadas. Outra coisa que nós aprendemos aqui interessante. Noé pregou para o padeiro, Noé pregou para a cozinheira, Noé pregou para o dono da escolinha do filho, Noé pregou para a síndica do condomínio, Noé pregou para todo mundo. Mas, algo que a Bíblia nos ensina aqui é que quando chegar o tempo, quando chegar o fim, lute com todas as suas forças para que ninguém abra a porta da arca e você perca alguém da sua família. Lute com todas as suas forças para que ninguém da sua família saia da arca quando a porta estiver fechada. Hoje, Jesus Cristo é a nossa arca. Nós estamos em Cristo, estamos salvos em Cristo Jesus. Por isso que quando o tempo estiver vindo, estiver findando-se, quando estiver caminhando para o fim, lute com toda a sua força para que você não perca nenhum da sua casa, para que ninguém abra mão de Jesus. Feche a porta da arca. Voltando aqui para a história de Noé, então imagina, por 120 anos, Deus falou com Noé apenas uma vez. Noé, eu vou destruir a terra, vou mandar chuva, vou mandar um dilúvio, por 40 dias vai chover e vou destruir tudo. Construa a arca. Noé vai lá e começa a construir. E aí eles entraram dentro da arca, fecharam a porta, ficaram lá por 7 dias. Você imagina a zombaria que foi. Ô Noé, você tá biruta? Você tá maluco, tá doidão? O que tá pegando, Noé? Às vezes até mesmo os filhos dele, uai pai, o que aconteceu, pai? Vamos falar, põe a culpa em cima de mim, pai, fala que a culpa é minha. Eu que falei pra gente construir essa arca aí, né? Então assim, fala que a culpa é minha, papai. Fala, não precisa... Pai, tem quanto tempo que Deus falou com você? Olha, filho, tem 120 anos. Pai, mas ele falou uma vez só em 120 anos. Falou o quê? Que é pra gente aguardar porque vai mandar chuva. Meu querido, a Bíblia narra que no 7º dia, Deus manda água dos céus e água da terra. A sensação que eu tenho é que há uma explosão dos lençóis freáticos e começa a inundar toda a face da terra. E por 40 dias choveu. E a terra ficou debaixo d'água por aproximadamente 1 ano. A fé que Noé nos ensina é aquela fé que Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus, ele fala conosco, mas com a providência ele ordena. Ele ordena com a providência ao nosso respeito. Deus não vai falhar. A fé que nós aprendemos com Noé é que essa convicção de que Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar com o seu ministério. Deus não vai falhar com a sua família. Deus não vai falhar com a sua casa. Deus não vai falhar com o seu emprego. O que você tem que fazer é crer e confiar. Porque crer, a fé, é sinônimo de confiança, como eu disse anteriormente. A
Fé é confiar em Deus. E você só confia em quem você conhece. Se você não tem conhecimento de Deus, se você não conhece a Deus, se você não consegue ouvir a voz dele, não tem força para obedecer, você vai ter dificuldade de exercer uma fé vitoriosa. Essa fé que Noé nos ensina. Essa fé que ele nos ensina a crer e a confiar no Altíssimo. Deus, ele fala conosco, mas com a providência ele ordena. Não sei o que você está passando, não sei o que sua casa está passando, não sei o que você está sentindo nessa quarentena. Eu só sei de uma coisa. Deus está falando com você, mas ele está ordenando a providência te alcançar. Ele está mandando a providência alcançar você. Ele está mandando a providência alcançar todos que estão ao seu redor. Basta você crer. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. A fé que nós aprendemos que não era essa. Convicção de que Deus não vai falhar. Não vai falhar. E no verso 24, por fim, nós aprendemos sobre Moisés. Que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado da filha de Faraó. Ele se recusou. Moisés se recusou a fazer parte da linha sucessória do maior império daquela época, que era o Egito. Ele se recusou. Ele ficou firme naquilo que é invisível. Moisés, ele permaneceu firme naquilo que é invisível. Ele permaneceu firme com o Senhor. Ele permaneceu firme com o Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente sacrifica o futuro por causa de um momento. Mas nós devemos sacrificar o momento por causa do futuro. Você imagina se Moisés falasse assim, não, que povo hebreu o quê? Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui e ser parte do Egito. Eu quero ter a riqueza do Egito. Eu quero ter a riqueza do povo egípcio, o poder do povo egípcio. A nação de Israel jamais se consumiria, jamais existiria. Por isso que nós temos que muitas das vezes ter essa fé. Ter essa fé. Deus quer que nós toquemos o hoje com os nossos pés, mas quer que nós toquemos o amanhã com a nossa mente e com a nossa fé. Assim como foi Moisés, assim como foi Noé, assim como foi Abraão, temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Veja, eu tenho aqui uma garrafa de água. Lá em Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Se eu pegar essa água aqui e jogar no chão, a água vai ter a forma do mundo. Vai ter a forma do chão. Mas, com a água aqui dentro, ela tem a forma da garrafa. A água aqui dentro tem a forma da garrafa. O que nós aprendemos em Romanos 12, 1 e 2 é, mesmo que você esteja aqui dentro, você não pode se conformar com tudo aqui. Você não pode se conformar com isso aqui. Você tem que ter a mente de Cristo. Você tem que colocar a mente em Deus. Você tem que ter sua fé em Cristo. Você tem que confiar em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. Jesus, Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Temos que ter fé em Deus. Confiar em Deus. Pastor, mas como que eu aprendo a ter essa confiança? Conhecendo-o. Abraão, Noé e Moisés dedicavam-se em conhecer ao Senhor. Você está aí com a sua família, você está vendo e ouvindo essa palavra sobre fé. Eu quero convidar você a fazer como Davi fez. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele disse assim, incircunciso, tu vens com armas, mas eu vou com o meu Deus, que me deu a vitória sobre o leão, que me deu a vitória sobre o urso e que me dará a vitória sobre o povo filisteu. Nós vamos orar agora. E você vai fazer como Davi. Você vai proclamar, você vai lembrar de 3 coisas que o Senhor já te abençoou. 3 coisas que Deus já entregou nas suas mãos. Às vezes a conversão do seu pai que você tanto orou. Às vezes a restauração do casamento dos seus pais que você tanto orou. E Deus trouxe a renovação. Nós vamos citar essas 3 coisas. Assim como Davi fez
contra o filisteu, nós vamos fazer contra o diabo. Lembrando, Satanás, seus demônios, você não tem força contra mim, porque da mesma forma que o meu Deus ressuscitou, da mesma forma que o meu Deus curou, da mesma forma que o meu Deus restaurou um casamento, da mesma forma que o meu Deus trouxe um emprego, esse mesmo Deus vai trazer a vitória para mim hoje, vai trazer a vitória para mim hoje, vai trazer a conquista para mim hoje. Eu quero orar por você. Assim como esses 3 homens foram de grande fé, eles nos ensinaram. Eu quero que você seja esse tipo de gente, esse tipo de fé que alcança o coração do Senhor. E nós vamos orar agora, trazendo a vitória dele para as nossas vidas. Pai, eu oro para a vida desse jovem hoje, que hoje está aqui, Pai, cheio de fé, com o coração cheio de fé. E da mesma forma que o Senhor já o ajudou tantas vezes, o Senhor irá ajudá-lo agora também, meu Deus. Irá fortalecer, ó Pai, os seus pés, fortalecer as suas mãos, fortalecer a sua casa, fortalecer, ó Pai, Deus, onde colocar as mãos, ele irá prosperar, ó Pai. Onde colocar a planta dos pés, tomará por herança. Guarda a vida desse jovem, fortaleça em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de clicar aqui no sininho para você receber as notificações sempre quando conteúdos novos surgirem. E também não se esqueça de curtir na nossa página no Instagram, @LegacyCastelo. Deus te abençoe. Até sábado que vem. Então, essa mensagem tocou o seu coração? Não guarde tão somente para você. Compartilhe com as demais pessoas através da sua rede social. Tá bom? Deus te abençoe.